Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse Diálogos no SEM, um tema da maior importância, que é a migração nacional interna. Tecendo vidas e sonhos, história oral de agricultores do sertão paraibano e trabalhadores e trabalhadoras do ABC Paulista. Então, você que nos acompanha aqui ao vivo, diretamente da Missão Paz São Paulo, seja bem-vindos e bem-vindas também você que nos acompanha pela Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo e também pelo Facebook da Missão Paz São Paulo e outras redes sociais. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Esse Diálogos no SEM é muito especial porque a gente tem sempre feito diálogos no SEM, são seminários mensais para vocês que estão acostumados a acompanhar presencialmente ou pelas redes sociais, em geral abordando algum tema das migrações, especialmente das migrações internacionais. E as pessoas sempre perguntam de por que a gente não comenta também das migrações nacionais internas, E sim, as migrações nacionais internas, elas tiveram um momento muito significativo, tanto do ponto de vista social, como uma questão social, para ser pensada politicamente, para ser pensada pelos movimentos populares, pelas igrejas e diversas outras instituições sociais, e também um tema da maior importância nas agendas acadêmicas, nas agendas de pesquisas. E, sobretudo, a partir de 2005 para cá, o tema das migrações nacionais internas no Brasil foi cada vez mais cedendo espaço para as migrações internacionais, sobretudo as migrações que são feitas por pessoas na condição de refugiadas. Ora, isso não quer dizer necessariamente que a migração nacional interna deixou de ser uma questão social no Brasil, importante para ser pensada politicamente pelos diversos movimentos populares, e também não significa que a migração nacional interna deixou de ter relevância na agenda da universidade. E que, do ponto de vista político e do ponto de vista social, emerge, sobretudo de 2005 para cá, as migrações internacionais como uma questão que demanda medidas políticas imediatas e também um escrutínio, um pensamento acadêmico mais aprofundado, mais largo, sobre essa realidade que passa a ser cada vez mais cotidiana no nosso país. Não é uma realidade nova, porque, sobretudo, do final do século XIX e início do século XX, a gente já teve as migrações internacionais no Brasil. E elas também tiveram um momento muito importante na agenda política brasileira e na agenda acadêmica da Universidade Brasileira. Depois, a partir da década de 60, 70, essa migração internacional ela perde um pouco espaço nas agendas de pesquisa e na agenda política, e sobressaem as migrações nacionais internas, e no início agora aí do século XXI, as migrações internacionais retomam esse espaço, seja na agenda política, na agenda social e na agenda acadêmica. Mas, como eu disse, não significa que a migração nacional interna deixou de ser uma questão social relevante, deixou de ser uma questão também importante para a academia. Não, muito pelo contrário. A migração nacional interna é uma questão mal resolvida do ponto de vista político, do ponto de vista social, e uma questão que demanda sempre um esforço de pesquisa para uma melhor compreensão, justamente porque ela está vinculada aos processos de transformação social, transformação cultural, transformação econômica e transformação política da sociedade brasileira. Sempre esteve atrelada a esses grandes processos de transformação. E hoje, mais do que nunca, ela está vinculada à questão agrária, está vinculada a uma certa mobilidade social, a uma ascensão social, está vinculada também ao desenvolvimento urbano-industrial nas grandes cidades, está vinculada também a essas transformações políticas que a gente vem tendo, e principalmente está vinculada à história do nosso país, que é feita cotidianamente pelas pessoas
nos campos, nas cidades, nas florestas, nos mares do nosso país, da América Latina e do mundo, por que não? Então, o Diálogos no SEM de hoje ele é muito importante porque ele retoma, né, esse tema da migração nacional e interna e retoma, vocês vão ver logo mais aqui, com uma pessoa que tem dedicado aí muitos anos da vida dela à compreensão desse fenômeno social, que é a migração, e também a compreensão do modo de vida dos protagonistas desse fenômeno, que são as pessoas, são os homens e mulheres dos sertões e das grandes cidades. E essa pessoa é a professora Marilda Menezes, que já a gente fala um pouco mais sobre ela. Também porque o que a Marilda traz aqui como resultado, né, de décadas de pesquisa que ela fez e faz sobre esse tema, também tem uma ponte de diálogo muito forte com a questão da história oral e da memória. A história oral e memória são dimensões muito importantes para a história da humanidade, principalmente em sociedades como a nossa, em que a tradição da oralidade, né, da fala, e não necessariamente da escrita, marcou e ainda marca muito o processo de desenvolvimento social, marcou e ainda marca muito as relações sociais entre as pessoas no cotidiano delas e também na forma de acesso ao mercado de trabalho, na forma de manifestar e de expressar suas culturas, na forma de se organizar socialmente. E a questão da memória, porque um país, uma sociedade sem memória é um país, é uma sociedade que está fadado ao suicídio, né, da sua própria cultura. Então, do ponto de vista da memória, é sempre muito importante a gente estar fazendo esse exercício de pensar fatos passados e ver a correlação que eles têm, o que eles informam sobre o nosso presente. Eu acho que o livro, né, que a Marilda vai lançar aqui, Tecendo Vidas e Sonhos, história oral de agricultores e agricultoras do sertão paraibano e trabalhadores e trabalhadoras do ABC paulista, dialoga muito com essas questões todas que eu estou colocando aqui, e logo ela detalhará isso para nós. Quero também fazer aqui um devido registro, que esses diálogos no SEM, né, todos eles são organizados e realizados em parceria com o GEPOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História Oral e Memória, coordenado pela professora Valéria Magalhães, da EASH-USP, da Escola de Artes e Comunicação da USP Leste, aqui em São Paulo. Então, é sempre um prazer para nós, a Valéria está aqui, logo ela fala também, de fazer essa parceria rica com o GEPOM na realização dos diálogos no SEM e outras atividades. E como a gente vai vivendo de parcerias e de trocas, né, de colaborações uns com os outros e uns com as outras, antes de chamar a Valéria, eu só quero aqui fazer um anúncio rápido do lançamento desse atlas temático, né, que é um atlas sobre migração, que foi organizado pelo Observatório da Imigração Brasileira e é coordenado ali pela professora Rosana Beininger e toda a equipe de pesquisadoras e pesquisadores dela, né, no Observatório das Migrações Brasileiras, no NEPO Unicamp. E aqui contando com a contribuição de diversos pesquisadores e pesquisadoras para compor esse belíssimo atlas. E os diversos parceiros dela, também da organização, dentre eles a Missão Paz. Também comentar sobre este outro livro aqui, Migrações e Refúgio, Temas Emergentes no Brasil, recém-lançado também pelo Observatório da Imigração Brasileira, aqui o mesmo grupo, né, que organizou o Atlas. Neste livro, aqui então, Migrações e Refúgio, são temas os mais variados sobre migração e refúgio no Brasil, também composto por diversos parceiros e parceiras do Observatório das Migrações e da Missão Paz. Inclusive, aqui há textos do Miguel Almada, que é o coordenador da rádio, e que está transmitindo esses diálogos no SEM, né? Há textos da Isabela Davis, que é funcionária nossa aqui da Missão Paz, no Centro de Estudos Migratórios. Há um texto meu também, até eu também tenho um texto aqui, tá? Há um texto meu aqui também. E está um livro muito interessante, não só pela diversidade de temas que são abordados,
e também pelo peso dele. Esse é um livro que não se carrega, é muito pesado, mas é um livro de biblioteca. Esses dois livros, esse livro que eu acabei de mostrar e o Atlas, já estão disponibilizados no formato PDF no site do NEPO, né, que é o Núcleo de Estudos da População da Unicamp. Bom, agora, então, sem muitas demoras, eu quero convidar a professora Valéria Magalhães, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela vai assumir aqui, então, a mediação deste Diálogos no SEM. Por favor, Valéria. Ela é coordenadora do GEPOM e parceira nossa. Seja bem-vinda, Valéria, e está contigo. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, José Carlos. Então, eu vou falar primeiramente em nome do GEPOM, né? Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória. Agradecer a presença de todos, mas agradecer principalmente a parceria do Centro de Estudos Migratórios aqui da Missão Paz, em especial o José Carlos, com quem eu já trabalho há bastante tempo. Agradecer ao Miguel pelas transmissões, agradecer a presença de vocês e, em especial, hoje, pela presença da Marilda, a professora Marilda, que lançou este livro, Tecendo Vidas e Sonhos, História Oral de Agricultores do Sertão Paraibano, Trabalhadores do ABC Paulista. Bom, então, além de agradecer e reforçar a importância dessa parceria e do Diálogos do SEM, que já é um evento tradicional aqui da Missão Paz. Então, para o GEPOM, é um grande privilégio poder organizar esse evento junto com vocês. Convido a todos a entrarem nas nossas páginas do YouTube, do Facebook, do Instagram e mesmo na nossa página oficial, dentro do site da IASH USP, é o GEPOM, G-E-P de Pato, H-O-M, que nós temos vários vídeos com várias palestras que nós promovemos, tanto palestras online como palestras presenciais que nós gravamos, inclusive alguns diálogos do SEM, palestras no campo da história oral, principalmente, mas também sobre migrações. Eu vou apresentar a professora Marilda Menezes, que é hoje a nossa estrela, né, a pessoa que nós vamos ouvir e que eu gostaria de deixar a maior parte do tempo para ela, e falar um pouquinho da importância, né, do estudo das migrações internas, lembrando que no dia 8, na terça-feira, é considerado, comemorado, né, o Dia do Nordestino. Gostaria também sempre de reforçar, né, que nordestino é uma invenção, né, Marilda? Não existe um nordestino. Existem nordestes muito diferentes e realidades migratórias absolutamente diferentes. Então, a generalização da ideia de um migrante nordestino é uma forma de estereotipar esse movimento migratório, estereotipar essas pessoas que hoje constituem o que São Paulo é. São Paulo e todas as cidades do Sudeste que mudaram completamente com a presença das pessoas que vieram do Nordeste. Eu sempre prefiro usar o termo migrações do Nordeste para o Sudeste, ao invés de nordestinos, para evitar essas generalizações. E também falar, né, sempre dizer que o Nordeste é uma invenção por vários motivos. Aí tem toda uma bibliografia que vai discutir a construção desse estereótipo, desse imaginário de Nordeste. Mas, inclusive, em termos geopolíticos, o Nordeste só vai existir como a gente conhece hoje a partir de 1970. E essas migrações do Nordeste para o Sudeste, elas existem há mais de 140 anos. Em diferentes fluxos migratórios, diferentes correntes migratórias e por motivos variados, que vão muito além do estereótipo da seca. Então, migrar do Nordeste para o Sudeste é muito mais do que falar sobre seca, e eu acho que é aqui que o trabalho da Marilda tem uma importância muito grande, que é mostrar que migrar é muito mais do que falar em questões político-econômicas. Existem outros fatores muito mais relevantes, talvez muito mais relevantes, ou tão importantes quanto, né, os fatores político-econômicos,
que são de natureza familiar, por exemplo, que eu acho que o trabalho da Marilda é bastante importante nesse sentido, de mostrar como os projetos familiares movem as migrações, e muitas vezes esses projetos familiares são direcionados, muitas vezes, à permanência lá, e não aqui. São projetos, né, que vão construir estratégias de permanência no campo. Então, vou apresentar a Marilda. Marilda, ela é filha de imigrante sergipano. Ela teve sua trajetória acadêmica marcada pela sua própria vivência. Então, as migrações se constituíram em seu grande tema de pesquisa, campo no qual se tornou uma referência indispensável. Ela própria viveu a experiência de migrar. Nascida no ABC paulista, mudou-se para a Paraíba no final dos anos 1980, onde fez seu mestrado e viveu até se aposentar da universidade. Marilda terminou seu doutorado na Universidade de Manchester em 1997, fez pós-doutorado em Yale entre 2004 e 2005. Seu mestrado foi obtido na Universidade Federal da Paraíba em 1985, quando deu seus primeiros passos no uso de entrevistas com migrantes. É professora aposentada da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, onde trabalhou entre os anos de 2002 a 2012, correto, Marilda? E orientadora do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da UFABC. Na contramão dos estudos da época, lá pelos anos 80, que frisavam o determinismo macroestrutural nas migrações, sua obra foi pioneira ao encarar, desde os anos 1980, os processos subjetivos que explicam os deslocamentos de pessoas, especialmente entre o Nordeste e o Sudeste e para além deste eixo. Dois conceitos são chave para o seu trabalho: subjetividade e trajetórias. O primeiro é a chave para a compreensão de como as narrativas expressam vivências que são também coletivas. O segundo conceito remete às trajetórias familiares e de redes sociais que orientam os processos migratórios como estratégia dos agentes. Em sua obra, os migrantes não são entendidos como vítimas passivas dos processos estruturais, mas sim como agentes de escolhas e de projetos migratórios. Por meio dessas escolhas, criam estratégias subjetivas e familiares, tendo em vista melhores condições de vida. Tais percepções são uma inovação da obra de Marilda, porque remetem aos anos 1980, quando a ênfase dos estudos era nas macroestruturas e elas davam o tom desses estudos migratórios. Foi o trabalho com entrevistas, despontado logo no início de sua carreira, que permitiu um olhar diferenciado e sensível às trajetórias e subjetividades, sem desprezar, porém, a importância dos dados estatísticos e dos contextos migratórios estruturais. Seus estudos têm quebrado paradigmas e desafiado conceitos rígidos sobre as migrações. Marilda sempre compreendeu os projetos migratórios como dinâmicos, como fenômenos que perpassam gerações e que envolvem movimentos complexos, incluindo o retorno ao lugar de origem. Foram seus escritos que propiciaram que pesquisadores de todo o país compreendessem que os sujeitos migrantes são agentes do seu destino, que eles elaboram complexas estratégias familiares e pessoais em direção a uma vida melhor e que nem sempre a saída do lugar de origem tem por objetivo a permanência no destino, mas sim o investimento na permanência no local de origem, junto às suas famílias. O trabalho seminal de Marilda, representado por textos como Histórias de Migrantes ou Redes e Enredos nas Trilhas dos Migrantes, além de original desde os anos 1980, se constitui principalmente em ensinamento para todo e qualquer acadêmico que pretenda estudar as migrações internas no Brasil, desde uma perspectiva global, considerando suas dimensões subjetivas, micro e macrosociais.
O recém-lançado livro tem Tecendo Vidas e Sonhos, História Oral de Agricultores do Sertão Paraibano e Trabalhadoras e Trabalhadores do ABC Paulista, lançado em 2023 e organizado por Marilda e Jaime Santos, é um exemplo de como as dimensões do subjetivo e do coletivo se entrelaçam nas trajetórias migratórias. Entrevistas de história oral feitas por Marilda nos anos 80 mostram histórias individuais que contam sobre o cenário brasileiro naqueles anos e sobre a realidade dos migrantes como um todo. Em um artigo de 1919, chamado Trabalhadores Migrantes, Formas de Resistência Cotidiana, escrito por Marilda juntamente a Maciel Cover, Marilda resume a ideia do conjunto de sua obra, que nos inspira nos estudos migratórios. Ela diz: a proposta é compreender não propriamente as migrações, mas os migrantes como os sujeitos ativos dos processos migratórios. A obra de Marilda ela é bastante inspirada em Thompson, um pouco por causa do seu doutorado na Universidade de Manchester, né? E essa é uma obra, portanto, além, né, da sensibilidade da Marilda, a agência do migrante, essa influência do Thompson, ela também tem uma participação nesse olhar do migrante como agente do seu, como o planejador do seu processo migratório. Como uma pessoa que estuda a história oral, né, sou do campo das migrações e que trabalho especialmente com a história oral nas migrações, gostaria de destacar que trabalhos como o da Marilda, que dão essa ênfase nos sujeitos, eles trazem uma compreensão das migrações a partir de um olhar diferenciado, mas um olhar de como esses sujeitos mostram, como eles narram um processo que, além de subjetivo e individual, é também do coletivo. Então, essas narrativas, elas trazem elementos de uma coletividade que são elementos expressos na forma como essas pessoas narram. Narrativas de vida explicam e nos ajudam a desvendar a complexidade das migrações em todas as suas dimensões. Nesse livro que a Marilda escreveu, ele é um documento histórico, na verdade, porque ele foi escrito em 1980, então ele vai revelar, em especial, a importância da estrutura fundiária no Nordeste como um elemento de expulsão da região. Vai mostrar também como certas características do desenvolvimento industrial e da construção civil nesse período aqui na cidade de São Paulo e no ABC também se tornaram fatores atrativos para essa migração. Mas, ao mesmo tempo, vai mostrar como esses sujeitos, nas famílias, constroem esses projetos para manter os seus pais lá, os seus familiares no campo. A Marilda entrevistou gerações, desde pessoas que estavam vivendo, os pais, os avós que viviam no campo, até as pessoas que estavam já migradas em diferentes estágios, em diferentes tempos de migração, aqui no ABC Paulista. Então, Marilda, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada a José Carlos, obrigada à Missão Paz. Agora, gostaríamos de te ouvir. Boa tarde a todas e todos, né? Eu queria começar assim, agradecendo imensamente o convite do Centro de Estudos Migratórios e do GEPOM, Centro de Estudos Migratórios e da Missão Paz, né? Então, é sempre uma emoção muito grande voltar aqui, embora eu não tenha trabalhado nesse prédio, eu me sinto parte do Centro de Estudos Migratórios eternamente, 40 anos.
trabalhei ainda quando o Centro de Estudos funcionava no Ipiranga, não é? Depois se mudou para cá, então eu não trabalhei assim no período que eu estive vinculada ao SEM como pesquisadora, ainda funcionava lá no Ipiranga. Então eu queria agradecer inicialmente a oportunidade, não é, do convite da Valéria pelo GEPOM, do Carlinhos e toda a equipe do SEM da Missão Paz, né? Para mim é uma enorme alegria, né, estar aqui falando desse livro hoje. Eu não sei se eu falo de toda a trajetória que me vincula ao SEM, ou se eu falo do livro, mas o livro, de certo modo, está muito vinculado à minha relação com o Centro de Estudos Migratórios e com a Pastoral dos Migrantes. Eu vou explicar um pouco isso. Eu fiz um roteiro, não sei se eu vou seguir necessariamente, porque depois a fala do Zé Carlos e da Valéria, e a gente já vai pensando em outras coisas e talvez modifique. Acho que é isso mesmo que é bom, né? Bom, então, eu também queria agradecer ao Miguel, já aqui há um bom tempo, colaborando conosco nessa divulgação aí da Rádio dos Migrantes, o Facebook, YouTube, não é, todas essas mídias aí que têm nos ajudado muito. Agradecer quem está assistindo aí online e a presença de vocês todos, né? E todas. Bom, esse livro, gente, Tecendo Vidas e Sonho, como a Valéria falou e o Zé Carlos também, é uma publicação de entrevistas que eu realizei de 1980 a 1984. Então, eu terminei de realizar essas entrevistas exatamente há 40 anos atrás. Eu vou contar um pouquinho desse momento da realização das entrevistas e por que publicar só agora. Qual o sentido que teria essa publicação em entrevistas que foram realizadas na década de 80. Né? Então, foram 65 horas de gravação, né, de uma pesquisa que eu realizei no período, era para a minha dissertação de mestrado. E quando eu estava realizando essa pesquisa, foi quando eu conheci o Centro de Estudos Migratórios, porque eu vinha ao Centro de Estudos Migratórios pesquisar na biblioteca. Né? Quando eu estava terminando a pesquisa em 84, eu morava na Paraíba, morava em Campina Grande, e retornei para São Paulo, né, em 84, e tive a oportunidade de ser convidada a trabalhar, acho que fui a primeira socióloga pesquisadora na época, né, a ser contratada pelo Centro de Estudos, e então eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como pesquisadora socióloga em 1984 no SEM. Aí, quando eu comecei a fazer o roteiro, eu falei 1984, 2024, foi exatamente 40 anos atrás, eu não tinha nem me dado conta. Né? Então, eu queria dizer que assim, é muito emocionante, eu sou muito grata ao Centro de Estudos, porque eu iniciei o meu trabalho aqui no SEM, né? Na verdade, tinha iniciado antes já com a pesquisa, mas como uma pesquisadora e socióloga aqui, a minha função na carteira de trabalho era socióloga pesquisadora. Até quando eu entrei, que era o Luiz Bacejo, o diretor, né, digo, mas que função que a gente coloca? Na verdade, a gente fazia muito trabalho de documentação, fazia um pouco de tudo. Documentação, era biblioteca, era o trabalho de pastoral mesmo dos migrantes, porque o SPM não tinha sido fundado ainda, né, fazia um pouco de tudo, que era muito bom. Era uma equipe pequena, mas um ambiente muito fraterno, muito rico, uma interlocução com a sociedade civil, aquela euforia dos anos 80, com muito trabalho de base nas comunidades, tal, e os grupos de imigrantes, as conversas com migrantes, quer dizer, foi um período muito rico, muito interessante, muito frutífero. Então, de certo modo, quer dizer, aquela vivência que nós tivemos no Centro de Estudos Migratórios na década de 80, tem muita contribuição à forma como eu terminei a pesquisa e tem muito também a ver com a publicação desse livro. Por quê? Porque foi essa vivência, né, com o Centro de Estudos Migratórios e com a Pastoral dos Migrantes que está profundamente enraizada, né, em toda a minha trajetória acadêmica. Eu assim, não tenho dúvida nenhuma disso e sempre que posso, volto a dizer isso, e a publicação do livro é um pouco esse espírito que a gente vivenciava desde os anos 80, de um compromisso com os próprios migrantes, né, de publicar a voz dos próprios migrantes. Até na época, na década de 80,
nós não tínhamos ainda a história oral institucionalizada, né? Nós não tínhamos ainda a revista de história oral, a associação, não é? Mas nós, de certo modo, já fazíamos história oral, né? E o Centro de Estudos fazia muito. Então, me lembra, uma coisa que eu me lembro que era muito precioso para nós na época, está aqui o padre Alfredinho, o padre Antenor, né? E vários outros. O Zé Carlos ainda era menino, não estava ainda. Mas eu me lembro do nosso esforço de coletar e documentar cartas de migrantes. Era foi super interessante, né? E acho que nós temos ainda no arquivo aqui, como um registro, um documento, né? De fato, de uma escrita, de expressão da vida, né? E da comunicação entre as famílias, né? E, além disso, nós fazíamos os encontros com os migrantes, em que eles, a maior parte do tempo era para eles falarem, nós registrávamos nessa fala, né? Então, isso um pouco para vocês verem como esse trabalho de pastoral e o trabalho do Centro de Estudos Migratórios, ele contribuiu muito durante toda a minha trajetória acadêmica e ficou dentro de mim esse desejo de publicar essas entrevistas da década de 80. Né? Agora, vocês podem perguntar, mas as entrevistas foram feitas de 1980 a 1984. Né? Eu voltei de São Paulo para Paraíba em 85. Defendi minha dissertação em 85. Então, todos nós que fazemos trabalho acadêmico, não é? Nós coletamos uma enormidade de material e, muitas vezes, depois que terminamos o nosso trabalho, esse material fica lá guardado. Não é? E foi isso mesmo que aconteceu. Eu tinha 65 horas de gravação, em transcrição é mais ou menos uma pilha assim, de textos transcritos à máquina de escrever manual e depois uma elétrica. Né? Não tinha computador na época, todas foram transcritas por mim mesmo, né? Elas ficaram lá, guardadinhas, adormecidas, ficaram dormindo mesmo, bem adormecidas lá. E a vida seguiu, não é? Fazer outras pesquisas, a demanda da universidade, etc., etc. Quando foi em 2007, né, eu decidi que eu queria voltar ao sertão para relocalizar as pessoas que eu havia entrevistado de 80 a 84. Isso já tinha se passado mais de 30 anos. Né? Aí lá vou eu, de Campina Grande, para o Alto Sertão da Paraíba, tentar, né, relocalizar as pessoas. Então, logo na entrada, na chegada lá, fui ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu já tinha perdido meus contatos com todo mundo, né? Inclusive com a família onde eu me hospedava, eu também já não tinha mais o contato, mas cidade pequena, 20 mil habitantes, como muito próprio de todo o interior do Nordeste, você chega e você sempre tem muito bem recebido, da hora que você pisa na cidade, as primeiras pessoas que você vai conversando, e um foi levando para o outro, um foi levando para o outro, foi levando para o outro, e eu reencontrei, não é, uma família que eu entrevistei em São Bernardo do Campo, né, reencontrei em 2007. Só que a minha ideia em 2007 era reencontrar o que fosse possível e atualizar as entrevistas. Atualizar as entrevistas com a família no sentido de compreender as trajetórias dessas famílias, o que aconteceu com os filhos, onde eles estão, voltaram para o sertão, estão no ABC, foram para outros lugares, foram para Rondônia, saíram do Brasil. A ideia era um pouco essa. Bom, eu não consegui, eu localizei apenas uma família, só que, além de localizar essa família, eu cheguei na cidade, me deparei com 7, 8 ônibus de trabalhadores vindo cortar cana. Então, a realidade que eu vi no início da década de 80, que era uma migração massiva para a área metropolitana de São Paulo, 30 anos depois, a realidade migratória continuava, só que era uma outra rota migratória, era uma outra inserção de trabalho. Mas a necessidade de migrar, ela é constituinte daquele território, não é? Então, esse é um aspecto que eu acho que é muito relevante nesse tipo de pesquisa, que a gente acompanha um determinado território, que hoje nós, até em termos conceituais, não é? Nós apropriamos de autores aí franceses, não é? É um conceito que está circulando muito entre nós,
que eu acho que é um conceito que tem nos ajudado muito, que é a ideia de território migratório, território circulatório, porque o que a gente observa é que, na verdade, esses territórios não é simplesmente origem, nem destino. As pessoas vão e voltam. O que, na década de 80, já haviam muitos demógrafos que identificavam essa característica da migração. Embora muitos estudos insistiam em falar em termos de origem e destino, por exemplo, me lembro muito bem, por exemplo, muitos de nós conhecemos, e ele, inclusive, vinha ao SEM, aos nossos seminários, vinha conversar conosco, o Jorge Martini. Há uma série de estudos do Jorge Martini, da década de 80, que já falava de migrações múltiplas, questionando aqueles conceitos fixos, que muitos de nós tentávamos, de certo modo, incorporar no nosso trabalho. A ideia, áreas de origem, áreas de destino, etapas migratórias, toda aquela coisa. Quando a gente vai trabalhar, e a Valéria, eu agradeço a Valéria, ela falou assim, a ideia de trajetórias, quando nós vamos olhar para as trajetórias dos migrantes e das famílias, seja ao longo de uma vida, seja através de gerações, nós vamos ver que há uma multiplicidade de movimentos aí que marcam a vida dessas pessoas, e não só ao longo de uma vida, mas por gerações. Nós vamos acompanhar, por exemplo, os filhos e os netos. Em outra pesquisa, para exemplificar um pouco isso, em outra pesquisa que eu fiz já na década de 90, de 94 a 97, 96 mais propriamente, que é em outra região, que é a região do Agreste da Paraíba, aí era uma pesquisa sobre os camponeses que iam cortar cana na zona da mata de Pernambuco, que deu origem à minha tese de doutorado, que foi publicada no livro Redes em Redes. Então, quando eu cheguei, acompanhado pelo padre Alfredinho, subindo os morros e ladeiras, ele fazia os trajetos tudo pelas montanhas lá de Natuba, Fagundes, a pé, gente, não era, Alfredinho? Tudo a pé. Eu não conseguia acompanhá-lo, porque eu não sou atleta, ele até hoje é um pouquinho atleta, mas ele estava lá na época como agente de pastoral, e ele era responsável por todo esse trabalho na região de Natuba, Fagundes. Bom, quando nós fizemos essa pesquisa em Fagundes, já uma outra região, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das especificidades da região, e não é o Nordeste, A Valéria chamou muito bem a atenção, não é o Nordeste, os nordestinos, é muito mais múltiplo do que isso. Fagundes, onde eu fiz a pesquisa de doutorado de 94 a 96, Fagundes tem 3 zonas ecológicas, num pequeno município. Tem zona de sertão, zona semiárida, tem zona de brejo, zona úmida, tem zona de caatinga. Então, como é que a gente pode... Isso interfere, as condições ecológicas interferem nas condições de reprodução, do trabalho na terra, do que você planta, de como planta, da formação da renda, de onde dá mais milho e feijão, onde dá mais macaxeira. Então, tudo isso interfere. Então, é muito mais diverso, muito mais diversificado e muito mais complexo do que falar em Nordeste, Paraíba, ou Sertão, ou Agreste, ou Zona da Mata. É muito mais complexo. Então, em termos mais assim do estado da Paraíba, por isso que eu digo assim, é a história oral de agricultores do sertão paraibano. Eu nem falo que seja do Agreste paraibano, porque já é uma outra realidade. A região do Agreste está muito mais conectada a Campina Grande, a João Pessoa, às cidades médias do estado. Então, voltando então ao caso dessa questão das trajetórias. Então, essa pesquisa de 94 a 96, o que nós identificamos? Nós trabalhamos com os trabalhadores que iam cortar cana na zona da Mata Norte de Pernambuco, só que nós fomos, assim, à medida que ia conversando com as pessoas que já estavam há 10, 15 anos cortando cana, fomos perguntar da família, aí descobrimos que o pai havia ido e que o avô havia ido. Então, como nós fomos fazer o trabalho de remontar isso historicamente, nós descobrimos casos de avós daqueles que nós estávamos entrevistando que haviam ido cortar cana em 1910. Então, é um processo constituinte, pelas trajetórias das famílias e dos indivíduos, a gente vai observando como
os deslocamentos, as migrações, elas são constituintes das condições de reprodução social dessas famílias em várias regiões. Eu diria, eu tenderia a dizer a Paraíba, que é o que eu mais conheço. Eu não diria sobre Pernambuco, porque eu não tenho pesquisa específica sobre Pernambuco. Então, tem esse cuidado metodológico, não é, de dizer exatamente sobre o que a gente pesquisa, para respeitar muito a diversidade dos sistemas produtivos, dos modos de vida, das variações ecológicas, etc. Né? Bom, então, voltando ao material, ficou lá meio adormecido, né? Ficou lá. Quando foi em 2007, eu queria voltar a fazer as entrevistas, só que a realidade, para nós cientistas sociais, a realidade sempre fala mais alto. É ela que nos diz o que nós devemos pesquisar, né? Que aspectos é que a gente precisa tentar compreender. Então, como eu disse, eu cheguei em 2007, haviam lá 5, 6 ônibus saindo para trazer trabalhadores para cortar a cana aqui em São Paulo, para a região de Ribeirão Preto, região de Campinas, Piracicaba, etc. Então, eu não levei para frente a pesquisa de memória, né, de entrevistar aqueles que eu, né, ou famílias do que eu havia entrevistado na década de 80. Eu me joguei em campo para trabalhar, para compreender o que era essa migração para o corte de cana. Né? Então, de 2007 até 2012, 13, durante uns 7, 8 anos, eu tanto orientei alunos, como fui me dedicar a trabalhar com a migração que vinha para o corte de cana. Né? E apenas, e não li, essa pilhazinha de 65 horas de gravação continuava lá, adormecida, continuava lá no arquivo. Parecia assim que dali não teria mais nenhum valor, elas só estariam ali guardadas e iam dormir eternamente. Né? Quando foi em 2012, 2013, eu me aposentei, e eu tive um convite para vir para o UFABC, né? Aí, retornando ao ABC, eu falei, bom, eu fiz pesquisa em 80, vou retornar ao ABC, faz todo sentido fazer uma pesquisa sobre memórias dos migrantes que vieram para o ABC na década de 70. E aí, eu fiz esse projeto, e o primeiro objetivo do projeto era reler aquelas entrevistas que eu havia feito na década de 80. Então, foi assim, gente, quando eu comecei a ler, eu não acreditava que eu tinha, que aquilo tinha sido registrado por mim. Eu não lembrava mais nada. E eu relia, lia e relia. E cada vez que eu lia, eu me emocionava. Até hoje, eu me emociono muito. Eu me emocionava, eu digo, é muita riqueza, é muita sabedoria, é uma produção de conhecimento incrível, não pode ficar esquecido, dormindo lá numa pilha de papel, num armário qualquer. Não é? Então, foi isso que me foi motivando a publicar uma parte desse material. Isso foi 2012, 2013, que eu comecei a trabalhar com esse material novamente. Né? E, assim, ele saiu o ano passado, 2023. Eu comecei a me dedicar mesmo e decidi definitivamente que publicaria uma parte das entrevistas em, acho que uns 2 anos antes, 2021, 21 mais ou menos eu decidi. Mas até 21, de 2013 até 21, eu ia e voltava. Não vale a pena publicar. Quem que vai querer ler isso? Para quem que tem interesse? 40 anos antes dessas entrevistas. Como o Zé Carlos falou, migração interna. Quem mais vai se interessar por migração interna? Migração da Paraíba, do sertão da Paraíba. Só interessa para mim. Não, isso não deixa para lá. Mas não tinha jeito. Cada vez que eu lia, eu digo, vale a pena. Vamos publicar. Vale a pena. Isso precisa ser publicado. Né? Então, foi essa motivação da riqueza, da sabedoria, de entender que é uma forma... O Jaime, que é o organizador, a quem eu muito agradeço, quem... Foi um estímulo muito grande a organizar e editar essas entrevistas e publicar em livro. Né? Ele está... Já deu 20 minutos? Ai, meu Deus. Meu roteiro não saiu do primeiro. Então, o Jaime está nos escutando, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a parceria que ele
foi um apoio muito grande. Sem ele, eu não teria levado à frente a publicação, né? Ele, em um dos comentários do livro, e acho que até aqui na introdução, ele escreve que se tratam de histórias com H maiúsculo, né? Porque na história oral nós temos alguns pesquisadores que, inclusive, falam das entrevistas, histórias de vida com H minúsculo, né? E nós temos o entendimento de que se trata, sim, de histórias com H maiúsculo, sim, porque é produção de conhecimento, é sabedoria, são percepções, representações da realidade, é uma vivência, né, de processos de transformações nessas regiões por onde essas pessoas vivenciaram, né? Bom, já deu meus 20 minutos aqui, eu ainda não saí nem do primeiro. Bom, então, aí resolvemos fazer a publicação. E o primeiro ponto que eu queria falar é sobre... bom, o primeiro ponto, assim, entre tantos, não é? O entendimento da riqueza dessas entrevistas, não é? Então, a Valéria tocou num ponto que, assim, essas entrevistas, elas são de indivíduos, né? Elas foram... A forma como as pessoas pensaram, narraram, sentiram sobre a sua própria vida, seja aqui no ABC, seja no sertão, mas o relato dessas vivências, ela é atravessada, perpassada por processos sociais, econômicos, políticos, né? Então, nós estamos falando aqui, gente, de histórias, né, que são narradas, que têm a ver com os processos de transformações no sertão, na década de 70, e no ABC paulista, né? Então, bem resumidamente, por exemplo, no sertão, qual era o processo que nós estávamos vivenciando? Se tratava de uma transição dos sistemas de uso da terra, né? De um sistema produtivo chamado por muitos de nós, por pesquisadores que trabalham com sistemas ecológicos lá do sertão, chamado de sistema tradicional, que é uma combinação, né, entre a pecuária, algodão, né, o plantio de algodão arbóreo, que é o mais adaptado ao semiárido, e culturas de subsistência, milho e feijão, né? Então, na década de 70, o que nós observamos foi uma desagregação desse sistema tradicional, que era um equilíbrio, inclusive plantado de modo consociado, né? Era um equilíbrio que dava um equilíbrio de subsistência e de renda também, porque o algodão era a cultura que se falava no sertão, era o ouro branco, né? No momento da venda do algodão é que você obtinha renda para o ano todo para comprar tudo que não se produzia para consumo próprio, né? Então, houve o algodão foi atingido por uma praga chamada bicudo, que praticamente dizimou os algodoais, né? Mas não é só a praga, que não dá para a gente entrar em detalhes, tem muitos outros fatores que estão implicados, de processos de outros tipos de algodão, outras variedades desenvolvidas por centros de pesquisa, né? Outros centros de produção no mundo que concorreram com o algodão tradicional. Então, são vários outros fatores, não foi somente a praga. Mas o fato é que houve um desequilíbrio de uma economia que era bastante frágil, né, em termos do autoconsumo e da formação de renda, né, e isso agravado por uma seca, mas não com o motivo fundamental da seca, como a Valéria chamou a atenção, né? A pesquisa foi feita num período mais largo de seca, que foi de 78 a 83. A ida ao sertão foi no auge de um período de seca, em que a gente chegava a várias casinhas, assim, em lugares distantes. Não tinha como chegar de moto, não existia moto. A gente chegava no lombo de um burro, né, alguém levava no bom lombo do cavalo, tá? E eu vi inúmeras situações, assim, não é de ler nem de ver na televisão, é de estar ali presente durante a seca. Se você chegar, a pessoa ter um caldeirão no fogão a lenha, você vê aquele caldo, ralinho do feijão, com 5, 6 grãos de feijão. Eu vi isso inúmeras vezes, no período auge da seca, né? E era aquilo que tinha para o almoço, né?
porque a gente não tinha frentes de emergência, as frentes de emergência que não empregava todo mundo, nós não tínhamos uma política social como o Bolsa Família, né? Não tinha essa série de políticas que nós temos de apoio à agricultura familiar, não existia na época, né? Então, eram períodos muito duros, mas não era propriamente a seca que provocava a migração. A migração, ela se dava em todo um contexto de muita dificuldade de acesso à terra para a produção do seu roçado, né? Concentração da terra, né? E expulsão daqueles que tinham acesso à terra, que no caso do sertão são os moradores. O que são os moradores? É uma categoria social, né, que se desdobra depois do período da escravidão, que são pessoas que ficam morando na fazenda, mas não tem, ela tem o direito de usar a terra pela troca de dias para o patrão, ou às vezes pagando um pequeno foro, uma pequena renda anual, né? Esse é, inclusive, o motivo é um dos motivos das reivindicações que geraram as ligas camponesas, né, mais forte em outras regiões do que no sertão, né? Então, essa economia ela sofreu, na década de 70, uma desagregação muito forte. Então, houve uma expulsão também, que não foi uma expulsão assim, o patrão chegou e disse para o morador: você agora não posso mais te oferecer terra aqui, nem oferecer moradia. É uma expulsão que nós chamamos de indireta. Quer dizer, as condições foram piorando, até que a pessoa chegou e disse: olha, não tem condição de continuar aqui, eu vou para a ponta de rua, vou para a rua, né? Bom, então esse é o contexto do sertão. No contexto do ABC, 70, o que era isso? Era o boom, né, o chamado milagre econômico, era o boom da economia. Então, quem estava no ABC estava o quê? A grande maioria desses migrantes paraibanos, eles estavam nas metalúrgicas, né? Então, a metalúrgica, na década de 70, era o grande sonho do migrante que vinha para São Paulo, trabalhar numa indústria primeiro, eles não queriam ir para a construção civil, e ele queria uma metalúrgica, porque assim, a metalúrgica era reconhecidamente um setor em que as pessoas ganhavam bem, né? No entanto, aqui nós temos relatos muito fortes e muito interessantes que mostram a vivência dessas pessoas dentro das metalúrgicas, não é? Apesar dos salários bons, não é? Mas tem toda uma narrativa que eles resumiram numa palavra êmica, muito forte, que foi um capítulo da minha dissertação sobre essa palavra, que era o termo humilhação. Aqui nós vivemos uma humilhação. O que é essa humilhação? Para eles, nos termos dele, era, depois de ler e reler nas entrelinhas o que eles entendiam por humilhação, era a perda da autonomia sobre si mesmo e o desrespeito a si, quando eles eram gritados pelo patrão, quando eram controlados, quando ia no banheiro poder ficar só 5 minutinhos, quando eles faziam o serviço da melhor forma possível, da melhor qualidade, e não tinham reconhecimento. Então, humilhação diz respeito a toda uma série de elementos que dizem respeito à dignidade, a se sentir reconhecido. Então, mesmo ganhando salários considerados bons, mesmo assim, havia uma avaliação daquele trabalho que gerava tristeza, ressentimento, né? Um sentimento de desvalorização, que era expresso nessa palavra humilhação. Por isso que trabalhar com entrevistas, com essa escuta atenta, né? E prestar atenção aos termos que as pessoas usam para falar sobre as suas realidades, eles são muito ricos, muito importantes simbolicamente, porque eles nos dizem muito. Muitas vezes a gente fica procurando conceitos, né, dos livros que nós lemos, para entender como é a relação de trabalho, como é a exploração, como é a mais-valia, etc., etc., enquanto que um termo, humilhação, simbolicamente tem uma força enorme para expressar como aquela relação de trabalho, aquela mais-valia, né, a geração da mais-valia, a exploração tal, é sentida, compreendida e narrada sobre o trabalho, a relação de trabalho, né? Eu tinha muito mais coisa para dizer, acho que eu já dei meia hora, né? Acho que já chegou a meia hora. Ainda dá. Bom,
eu vou dizer mais algumas coisinhas, eu escapei do meu roteiro, como sempre acontece, não é? Eu queria, assim, dizer alguma coisinha a mais sobre essa questão da oralidade, de publicar trabalhos de história oral. Acho que eu já fiz referência que, na década de 80, nós tínhamos muito isso. Eu me lembro, eu mesma trabalhando no SEM, ou mesmo quando eu fiz a pesquisa, ainda na minha dissertação eu falei muito. Nessa dissertação eu quero dar voz aos migrantes. Usei esse termo. Passaram-se os anos, né? Hoje eu digo, se eu pudesse corrigir tudo que eu escrevi em 80, eu corrigiria, eu arriscaria dizer, que pretensão, que arrogância, que... Meu Deus do céu, como nós, né, como pesquisadores, educadores, né, populares, agentes de pastorais, né, enfim, e outros mais, achamos que podemos dar voz, né, aos subalternizados. É muita pretensão, muita arrogância, como se as pessoas estivessem emudecidas, né, estivessem caladas o tempo todo, né? Então, e a gente ainda vê, assim, uma vez ou outra, a gente vê ainda alguns trabalhos que as pessoas, assim, no entusiasmo, né, num entusiasmo romântico, de boa vontade, de bom coração, eu queria dar voz a essas pessoas que não têm voz. Não é bem assim, gente, porque essas pessoas sempre tiveram voz, né, e vozes muito potentes, né? Hoje nós temos, assim, uma quantidade de pesquisas sendo realizadas sobre a escravidão, né, que está mostrando outras faces também dos escravos, né? Por mais que a escravidão tenha sido um período de extrema exploração, de dominação, né, de opressão, mas houveram inúmeras brechas de resistência e de vozes, né, que foram sempre houveram tentativas de repressão, de silenciamento, mas as pessoas enfrentaram a própria vida para resistir, né? Então, não é bem assim, as pessoas têm voz. O que ocorre é que elas não têm canais públicos de expressão, né? As suas vozes não estão registradas nos livros, não estão registradas na história com H maiúsculo, né? Elas não são personagens, não aparecem como personagens importantes, né? Então, com o trabalho de história oral, né? E eu gosto muito, o Alessandro Portelli fala muito isso. O nosso papel é só registrar e amplificar, e tornar público, tornar visível e fazer com que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Presencialmente aqui e nas mídias, né? Amplificar essas vozes, torná-la atingindo um público mais amplo, que ela chegue. Então, o livro, um pouco, o nosso desejo ao publicar é um pouco esse, que essas vozes saiam lá da pilha de papéis amarelos, que todos estão amarelos mesmo, né, de máquina datilografada, né, e se amplifique, né, se difunda, né, tenham eco, né, para os mais diferentes tipos de pessoas, nos mais diferentes espaços, né? Então, quando nós fomos a São José de Piranhas entregar o livro, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais fez um encontro muito bonito, né? Então, aí nesse encontro, o primeiro livro foi entregue para o capítulo 10, para o personagem do capítulo 10, aqui, que é o seu Lídio, que é esse que eu falei que eu reencontrei, né, depois de 30 anos que eu o entrevistei em São Bernardo do Campo, eu reencontrei lá, né, um migrante retornado, entre aspas, porque ele é retornado, mas ele circulou milhões de vezes entre lá e cá, depois que retornou para lá, né? Bom, então, lá no momento do debate do livro, haviam muitas professoras da rede de ensino fundamental e ensino médio. E várias delas já disseram, olha, eu vou circular para os meus alunos lerem. Aí eu pensei, já valeu demais se chegar, né, algum aluno de ensino fundamental ou médio que leia uma história, né,
Já está bom demais, já atingiu muito o objetivo, né? E eu me lembrei, viu, Alfredinho, quando nós publicamos Histórias de Migrantes, acho que a Valéria fez referência, foi em 92 o livro Histórias de Migrantes, no SEM. Foi uma pesquisa que nós fizemos, assim, a gente pensou os vários fluxos migratórios, né, era Nordeste, São Paulo, os temporários. Aí, naquele momento da década de 80, tinha um grupo de migrantes e um deslocamento que era muito importante, que era chamado os brasiguaios. Foi todo aquele movimento, né, o pessoal voltando do Paraguai, ocupando, né, fazendo acampamento, reivindicando terra, tal. Foi um movimento muito importante na década de 80. Então, a gente tinha um grupo com os brasiguaios e tínhamos um outro grupo de imigrantes que era o pessoal do Sul que estava indo para a Amazônia, Rondônia, Roraima, Acre e tal. Bom, aí publicamos esse livro, né, que eram as histórias de vida, sem trabalho de análise, nada. Passados os anos, a minha sobrinha chegou e falou: tia, no vestibular caiu um pedaço do teu livro. Um pedaço das histórias foi usada como uma parte da prova de geografia no vestibular. Aí, outro dia, eu vou ler um livro de um antropólogo que eu admiro muito, né? O John Comerford, lá do Museu Nacional. Ele usou as histórias para escrever um capítulo de um livro. E ele usou as histórias para trabalhar a noção de luta, os vários sentidos da noção de luta. Nós mesmos, quando nós organizamos aquelas entrevistas para publicar, nós nem nos dávamos conta de que ali tinham diferentes significados da noção de luta. Mas alguém leu e viu. Então, que são desdobramentos muito interessantes de publicar um material de narrativas, né? Aí, depois eu soube que outra escola, em Campina Grande mesmo, adotou como livro paradidático, né? Hoje eu não sei, gente. Hoje, assim, com a onda da internet, né, acho que hoje a criançada de ensino fundamental e ensino médio tem lido muito pouco, né? Enfim, mas é o que eu sempre digo, nós publicamos e lançamos as histórias. Aí, o caminho que elas vão percorrer, isso a gente não pode mais controlar, né? Eu acho que se 1 ou 2 leitores conseguirem ler e forem tocados em seus corações por essas histórias, eu acho que já o objetivo está alcançado, né? Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu queria falar mais sobre o trabalho mesmo de pesquisa de longa duração, que nós temos chamado de pesquisa de longa duração, que é essa perspectiva metodológica de continuar acompanhando trajetórias. Enquanto eu tiver saúde e estiver por aqui, né, nessa terra, eu vou sempre continuar acompanhando essas trajetórias. Agora eu vou voltar para o Agreste, né? Já voltei 30 anos depois, e foi emocionante. Por exemplo, seu Inácio, que eu acompanhei, inclusive nos ônibus vindo lá de Água Branca, do Engenho Água Branca, do município de Igaraçu, na Mata Norte de Pernambuco. A gente ia e voltava nos ônibus com eles. E seu Inácio era uma pessoa, porque eu era um ambiente de homens, né? O alojamento tinha 200 homens alojados. Imagina uma mulher fazendo pesquisa. Então, eles eram todos protetores, meus protetores. Todo mundo pertinho de mim, assim, né? Protegendo. Então, vinha no ônibus com ele. Então, eu retornei agora, no início desse ano, e eu não lembrava muito bem onde era a casa do seu Inácio. Então, fui caminhando, tal, falei, era nessa ruinha. Assim, eu comecei a subir um beco, a gente chama na Paraíba beco, essas ruinhas estreitas. Aí, comecei a subir lá, desce seu Inácio, numa disparada. Marilda, eu não acredito que você está aqui, 30 anos depois, né? Então, tem essa emoção dos afetos, dos elos, mas eu acho que também é uma perspectiva metodológica em que a gente busca compreender, né, que as migrações, elas são constituintes, né, das estratégias das famílias, né, e é muito interessante a gente acompanhar intergeracionalmente. Por exemplo, agora, nessa volta para o Agreste, é a pesquisa que eu vou iniciar o ano que vem, tem um dado extremamente interessante. Quer dizer, encontrei muitas filhas de agricultores formadas nas universidades públicas da Paraíba, nas estaduais e nos campos
né, que foram ampliados da UFCG e da UFPB, todas com curso superior, professoras de geografia, professora de história, filhas de cortadores de cana da década de 90. É uma grande mudança social, né? Uma grande, assim. Então, isso é uma parte da pesquisa nova que eu vou iniciar o ano que vem, é ver as trajetórias, né, e as alterações educacionais, dado a ampliação do acesso ao ensino público, né, das universidades públicas estaduais e federais no Estado, né? Então, acho que são coisas muito ricas dessa metodologia que a gente tem perseguido, né? Que é um pouco essa ideia da duração, de acompanhar as trajetórias das pessoas, das famílias, e acompanhar também os mesmos territórios, né, para ver como que vai se alterando esses territórios em termos das suas estratégias de deslocamento, de reprodução social, só não altera muito a política, né, gente? A política altera muito devagar, mas essa é uma outra história, né? Bom, eu queria agradecer e estou aberta para o diálogo aqui, que eu acho que é o mais rico, né, para continuarmos aqui. Marilda, nós que agradecemos. Sempre acho que ouvir você falar é uma aula para todo mundo que estuda migrações, em especial as migrações internas. Eu sempre aprendo com você, então é um grande prazer te ouvir. Eu vou só fazer alguns comentários e aí eu vou passar para quem quiser fazer perguntas e comentários. Marilda, primeiramente, o pessoal que está online, algumas pessoas que estão assistindo te mandaram lembranças e congratulações. Patrícia Rivarola, Vanderluce, Dulce Batista, Ana Valim, Roberval Freire, Rosa Elisa, Mina Baroni, Claudiana, é isso? Claudina Escopini, irmã, exatamente, irmã Claudiana, Renata Nóbrega e mais algumas pessoas, né, José Carlos? Depois a gente pode acompanhar o chat, né, o José Carlos, e ela pode ver. Então, Marilda, você já falou uma das coisas que eu ia pedir para você explorar mais, né, que são essas especificidades regionais das migrações da Paraíba em relação a outros estados, justamente para reforçar essa ideia de que migrações do Nordeste, nordestinas não existem, são migrações muito diferentes de cada um desses fluxos migratórios. Por exemplo, não tem comparação uma migração de uma determinada região da Paraíba com a migração, por exemplo, da Bahia, que tem características de regiões específicas da Bahia, que, aliás, são muito diferentes, que vieram para São Paulo e assim por diante, o Maranhão, né, que é o caso do meu pai, por exemplo. E acho que tem características que são pouco faladas dessa diversidade migratória, que são as migrações, obviamente que numericamente muito menores, que não necessariamente se dão em torno de um trabalho braçal, né, um trabalho pesado, como, por exemplo, migrações de artistas, migrações para estudos, enfim, uma série de outros movimentos. Marilda, eu queria lembrar também a todos a sua importância como formadora de pesquisadores no campo das migrações internas. Acho que isso, inclusive, na entrevista que eu fiz com você, né, nos trabalhos seus que eu analisei, isso fica muito claro, como que você vai formando uma tradição de estudiosos no campo das migrações internas com o uso das entrevistas e estudo de trajetórias. Então, gostaria de destacar esse aspecto. Gostaria de lembrar que o padre Alfredinho está aqui, e
ele sempre está presente nos Diálogos do SEM, agradecer a sua presença também. Marilda, também lembrar que quem puder ler as entrevistas do livro vai encontrar uma riqueza enorme de relatos pessoais, de perspectivas individuais, subjetivas, dessa vivência que a Marilda relatou, da transição desse período dos anos 80, desse modo de vida, de uso da terra a partir dos meeiros, né, do sistema de meeiro, para a grande pecuária e como isso impactou nos modos de subsistência e nas possibilidades de sobrevivência no campo. Então, acho que isso não seria possível ser documentado de outra forma. Então, gostaria de sugerir, né, e recomendar que as pessoas lessem as entrevistas para entender esse contexto a partir dessas histórias individuais. E, por último, Marilda, um comentário, né, sobre essa ideia de dar voz, que você falou muito bem, e que ela foi muito utilizada nesse contexto dos anos 80, na história oral, não só nos anos 80, nos anos 90, mas não é que você utilizou incorretamente, é porque isso era vigente mesmo em todos os estudos das ciências sociais. Ainda hoje a gente ouve alguns pesquisadores. A intenção era boa, mas com um olhar paternalista, né? Os pesquisadores, a partir de seu lugar de privilégio dentro da universidade, sem perceber e com boa intenção, claro, e temos que considerar também que era o período da ditadura. Então, que muitas vozes eram, de fato, silenciadas, né? Então, a história oral surge um pouco... no Brasil, ela se consolida a partir desse momento da ditadura. Então, talvez, naquele momento, dar voz, né, fizesse um pouco mais de sentido, mas... foi muito importante, acho, você ter destacado isso, né? Se a gente pensa imigrantes como sujeitos de suas histórias, nós temos que entender que eles têm, sim, vozes, e que o pesquisador ele é um canal para essas vozes, né? Ele é um espaço de escuta e de compreensão dessas vozes. Então, Marilda, muito obrigada, muito incrível ouvir você falar. E agora eu vou passar para algumas perguntas, quem gostaria de comentar ou perguntar, e depois, se tiver perguntas virtuais, a gente pega nesse segundo momento, tá bom? Eu vou levar o microfone para quem quiser falar, porque senão não sai na rádio. Por favor, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Poderia vir até aqui, por gentileza. Eu acho que você tem que ficar desse lado. É isso, Miguel? Para ele aparecer. Marilda, é um grande prazer reencontrar a Marilda aqui. Sempre é um grande prazer. Ele está esperando que eu vou cruzar as montanhas lá de Natuba e com ele. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: eu acho que a pesquisa, o trabalho da Marilda abre um campo para a gente estudar melhor esse território fluido entre urbano e rural-urbano. Eu digo isso porque eu trabalhei aqui num cortiço da Rua do Carmo. Esse cortiço da Rua do Carmo, você foi também, esse cortiço da Rua do Carmo abrigava umas 40, 50 pessoas, 100% delas da cidade de Ipirá, na Bahia. 100% delas. E eu até viajei lá para Ipirá. Isso, ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos, na Igreja da Boa Morte. Antes disso, eu tinha trabalhado numa favela, na região leste, onde 90% das pessoas eram de Serra Talhada, em Pernambuco. Por que estou dizendo isso? Porque
Porque quando eu entrava no cortiço e entrava na favela, as notícias que ocorriam lá dentro eram as notícias lá da roça. Era o feijão, era a chuva, era a porca que deu cria, era quem casou com quem. Essas eram as notícias que circulavam aí. Então, a fala era rural. Mas quando você olhava as paredes, era tudo urbano. Era Silvio Santos, era futebol, era não sei o que, era... Quer dizer, havia uma contradição, ao mesmo tempo uma lógica, que precisaria um estudo mais profundo. Esse terreno que não é rural nem é urbano, e ao mesmo tempo rural e urbano. Quer dizer, a divisória entre rural e urbano é muito complicada. Você vai no Vale do Quitinhonha e você vê o urbano lá, travestido na juventude. Você vem aqui, você vê resíduos de rural, mas com imagens urbanas. Então, e quando eu ia nesses lugares, repito, era como estar entrando em Pirau, como estar entrando em Serra Talhada. Quer dizer, há um espaço móvel, há uma fronteira que se move entre rural e urbano que não está bem delimitada no estudo, não sei o que vocês fazem. Então, meus parabéns para a Marília, não? Eu gostava muito das suas pesquisas porque ela nos trazia a vivência da pessoa, não? Desde uma perspectiva muito mais direta e não essa leitura um pouco cristalizada, econômica, um pouco que generaliza, né? Então, sempre gostei muito, e eu, como psicóloga, escutando essas entrevistas, vejo, por um lado, que a vivência migrante tem alguns componentes que falam de uma subjetividade que não pode ser categorizada como imigrante, internacional, nacional, não, que às vezes você encontra que parte desse desarraigo que a pessoa sofre e dessa dificuldade, desse enfrentamento de ter que recomeçar a vida num outro local e de todas as negociações que tem que fazer com o local de origem, porque é constante para essa pessoa não tem um único local de referência. Por isso que o padre Alfredinho dizia que é uma diferença, não? O padre Alfredinho dizia que era difícil categorizar um local como urbano ou rural. Não, porque as pessoas, os migrantes, quando migramos com tudo. Então, nós trazemos a nova terra também, nosso imaginário, nossa forma de viver, de arrumar a casa, enfim. Então, eu assim adoro, mas também queria falar uma outra coisa, que há um psicólogo, um professor do Instituto de Psicologia da USP, que tive a sorte de ter como professor, que o José Gonçalves, o sobrenome materno, é Moura, José Moura Gonçalves. E ele fala do sofrimento o ético-político. E qual é esse sofrimento ético-político que ele conheceu estudando mulheres
associações de mulheres nas periferias de São Paulo, e que era o sentimento de humilhação. Todas essas mulheres que ele estudou, elas vinham principalmente do norte e do nordeste, e elas também falavam de um sentimento de humilhação, que ele considerava ético e político. Por quê? Porque essa pessoa não era reconhecida como uma pessoa com dignidade e com agência, não? Ela era minusvalorizada na sua potencialidade de ser humano, de decidir pela sua própria vida, e etc. Não? Obrigada. Sou Lidiane, da Universidade do Vale do Paraíba. E, professora, eu queria conversar com a professora em relação à própria sociologia do conhecimento, porque, de fato, a Marilda vai generosamente oferece essas entrevistas para pesquisadores, né, interpretarem. Eu fui uma das selecionadas. E o que eu me perguntava é como depois a pesquisadora, formadora, que a Marilda é de nós, né? Como que ela enxerga depois essa interpretação que não pertence mais somente ao sociólogo ou à socióloga, né? Você compartilha essas entrevistas com outros sociólogos, e qual foi a sua postura ao ler interpretações outras? Então, um pouco isso. Professora Marilda, eu me chamo Josicleide, eu trabalho aqui na Missão Paz, sou assistente social, sou paraibana, sou da cidade de Sapé. Fiquei muito feliz. Isso, exatamente. E é muito rico a sua presença aqui, com essa fala. É muito rico a sua presença aqui na Missão Paz, com essa fala, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse estereótipo da seca, né? Sobretudo migrar na década de 80 e 90, que estava muito relacionado a esse estereótipo, e migrar hoje, seja da Paraíba, seja da Bahia, seja do Maranhão, enfim. É isso. Obrigada. Bom, boa tarde, professora. Muito obrigado por la fala. Eu sou o Eduardo, sou boliviano, sou imigrante e, bom, estou fazendo um doutorado e justamente a professora Valéria é a minha orientadora, né? E eu queria saber mais que nos possa falar, porque eu trabalho também com história oral e, às vezes, no que eu leio sobre o que se escreve sobre história oral, não se fala muito sobre as especificidades das formas narrativas, né? Só alguma vez eu vi alguém que fez um trabalho sobre história oral e ele encontrou as diferenças narrativas entre narrativas femininas e masculinas, mas de uma forma muito assim efímera, não em profundidade, né? Então, eu queria que talvez nos possa falar um pouco mais sobre sua experiência, sobre essas formas narrativas que não só pode ser entre o feminino e o masculino, sino também desde o lugar de origem ou o tema geracional, né? Obrigado. Marilda, parabéns pela fala, sempre muito inspiradora, muito lúcida. E parabéns pelo trabalho como um todo, né? Olha, assim, sua participação como formadora de muitos pesquisadores e pesquisadoras. Eu me lembro, eu mesmo, o primeiro congresso que eu participei, quando eu entrei no mestrado, você estava na banca avaliadora do congresso, lá no CPDA.
lá no CPDA, né, da Federal Rural do Rio de Janeiro, estava você e a Maria José Carneiro. E então estava lá. Vocês estavam lá avaliando, muito bom. Foi antes da rede rural ainda, depois veio a rede rural. Bom, olha, mas então tem o pessoal fazendo bastante comentários. Eu queria, se você pudesse, esses relatos aí do seu livro são tão ricos que se você pudesse ler um ou dois deles para nós, tá? É um pedido que eu estou fazendo aqui. Um ou dois, aí você vê aí. E também dizer assim, o padre Alfredinho que está ali, escreveu o prefácio desse livro, né? Que está aí. E depois, então, agradecer a você e agradecer também ao Jaime, professor Jaime, que organizou o livro junto com você. A Lidiane também tem participação nesse livro, né? A Valéria, e agradecer a todos vocês pela realização desse trabalho tão belo e inspirador para nós. Obrigado. Marilda, Obrigada. o José Carlos me passou aqui alguns comentários. Não dá para ler. Rê Silva, como é bom ouvir Marilda e rever amigos do SEM. A Dulce Batista, excelente fala, Marilda, parabéns. A Vanderluce, parabéns, Marilda, sempre nossa mestra. Ana Valim, Marilda foi fundamental para minha trajetória em comunicação popular, sociologia e comunicação, Sociologia e comunicação são uma mistura imbatível. Deolinda Gomes agradece. E é isso, por enquanto. Marilda, então, pode responder. Obrigada. Gente, as questões são tão interessantes, eu não tenho competência para responder. Eu acho que eu só vou aproveitar para pensar junto. O Alfredinho falou dessa questão do rural-urbano, não é? É a mesma coisa das categorias dos estudos migratórios fixas, categorias fixas, né? Origem, destino, né? As etapas, né? Rural, urbano. Então, são todas categorias que os pesquisadores criam para congelar, né, a realidade, para fixar a realidade. Só que é muito mais complexo do que isso, né? E o Alfredinho mesmo já deu a resposta, dizendo assim, olha, no mesmo espaço você tem simbologias que se sobrepõem. E assim, eu aproveito só para dizer, quer dizer, essa pesquisa que resultou nesse livro, ela nasceu de uma experiência com educação popular do método Paulo Freire, né? Sendo do ABC, né, aquela ebulição do final, né, da transição da ditadura para o regime democrático, do fim dos anos 70 para os 80, eu estava terminando Ciências Sociais e aí estava muito engajada nas lutas sociais ali do ABC, né? E aí participamos de um grupo de educação popular, de alfabetização popular, com o método Paulo Freire, numa favela. Quando a gente chegou lá, eram todos desses 3 municípios. Como o Alfredinho falou, né, da Serra Talhada, de Ipirá, aqui nos cortiços da Rua do Carmo, né? E aí, quando nós fomos fazer a pesquisa do universo vocabular, como nos ensina o Paulo Freire, só aparecia a palavra coisas do sertão. Era roçado, seca, meia, milho, feijão, todo o universo remetia para lá, né? Então, foi com esse grupo que eu fiz. Eles estavam aí, em Santo André. A partir deles, eles foram me dando o endereço dos amigos em São Caetano, em São Bernardo, porque tudo é rede, né, pessoal? Tudo as mesmas famílias, os vizinhos, tal, tudo, né? Fim de semana, quando eu ia, por exemplo, boa parte das entrevistas, todo mundo trabalhando em fábrica, em turnos, né? De manhã, um dia à noite, uma semana à noite. Então, era domingo que eu, em geral, ia, né? Sábado e domingo. Aí chegava no domingo na casa de qualquer um, encontrava 10, 15, né? E chegava na Sacadura Cabral, que era uma divisa entre São Caetano e Santo André. Chegava lá, aí o outro que eu já tinha entrevistado lá do Batistini, o outro lá da Vila São José, eu encontrava tudo lá, eles se reconectavam, os territórios estavam todos espalhados no ABC, estava naquela casa, naquele domingo, né? Então, eu acho que o Alfredinho falou muito bem, né? Acho que se a gente vai trabalhar com o universo vocabulário e com os símbolos, né,
no espaço, nas paredes, e na alimentação, então, que eu acho que é uma coisa pouco estudada, muito pouco estudada nos estudos migratórios, muito mais estudada nos internos, né? Acho que muito mais estudada na imigração, né, japonesa, italiana, muito estudada a questão da culinária, né, dos alimentos, mas na migração interna muito pouco estudada, né? Mas isso também valeria a pena de ver depois de 30, 40 anos, né, como os pratos, os alimentos preferidos, né? Como, por exemplo, quando a gente acompanhou os migrantes aqui na área da cana, muitos deles traziam rapadura, traziam macaxeira, tudo, porque dizia que a comida, mesmo da usina, era muita comida, mas não tinha substância, porque faltava a rapadura, que é açúcar, né, gente, que dá energia, é muito importante a rapadura, né? E outros alimentos, né? Então, e os temperos também, muitos preferiam morar nas casinhas que eles alugavam, não queriam ficar nos alojamentos, porque era a oportunidade que eles tinham de cozinhar com os temperos, coentro, cominho, tal, que, claro, em São Paulo não se usa esses temperos quase, né? Bom, Berenice, eu super agradeço, eu acho assim, eu acho assim que falta para nós, nos estudos migratórios, seria muito, muito interessante se a gente tivesse algumas experiências que a gente criasse um espaço de pesquisa e também de interlocução entre pesquisadores de diferentes áreas, psicologia, história, antropologia, sociologia, psicanálise. Eu acompanhei um pouquinho o grupo, assim, no período que eu estava fazendo doutorado, o grupo do Paul Thompson, né? E o Paul Thompson, na década de 90, eles tinham uma equipe interdisciplinar, inclusive com neurociências, que hoje é neurociências. Porque quando nós estamos trabalhando com memória, né, nas ciências sociais, nós temos o limite da nossa formação, né? Nosso mestre é o Ralph Wax e os desdobramentos, né? Nossas referências sempre memória coletiva, nosso clássico. Mas, e, claro, não há dúvida, né? O debate com a psicologia, com Bergson, tal, né? Claro que a memória é coletiva, ela é referenciada pelos quadros sociais, etc. Só que tem tem uma série de outros lados que precisam compor e a gente não tem a formação para isso, né? Então, eu acho que seria muito interessante ir mais com literatura, com pesquisadores de literatura que trabalhassem com narrativas e linguística. Se a gente tivesse um grupo assim, de interlocução com essas várias, eu acho que a gente... por exemplo, teve uma entrevista que foi... eu comecei a entrevistar e o senhor, no caso de Fagundes, começou a chorar, não parava de chorar. E aí eu parei, claro, a entrevista, né? E eu estava morando na comunidade, eu fazia trabalho mais etnográfico, eu estava morando na casinha vizinha, eu ficava uma semana ali no sítio, sabe? E aí eu falei com um amigo, psiquiatra na universidade, e falei, olha, aconteceu isso, né? E ele diz, bom, esse é um dilema, é uma questão séria na história oral, porque você mexe em traumas, mexe, né, em coisas dolorosas, tal, e na nossa formação a gente não oferece nada para esse nosso interlocutor, a gente não porque pode detonar um processo complicado, né? Um processo difícil para a pessoa, e é uma questão ética bem complicada, né? Enfim, fica mais aqui como um registro e é o limite das nossas ciências, né? Que eu sempre digo, sempre que quando eu estou ministrando curso de História Oral, e que a gente está trabalhando nos autores de memória, eu sempre falo, gente, vamos ser muito humildes, saber que aqui é a abordagem das ciências sociais, né? Não queremos, com isso, dar conta das outras dimensões que os neurocientistas estão estudando, a psicanálise estuda, os psicólogos, né? Então, eu acho que você chamou aqui atenção para dimensões bem importantes. A Lidiane. Nossa, Lidiane, eu ainda estou para processar essa experiência. Eu achei que foi muito interessante, porque foi assim, gente.
quando nós estávamos organizando as entrevistas, nós tínhamos praticamente decidido só publicar as entrevistas, como foi o livro Histórias de Imigrantes, né? Que tem um apêndice no final que nós falamos como nós editamos, como nós organizamos as entrevistas, tal. No livro Histórias de Imigrantes, foi publicado pelo SEM. Nessa daqui, nós tínhamos praticamente decidido só publicar. Só que chegou um determinado momento que, assim, como toca em muitos aspectos que vários pesquisadores, como você, a Valéria, o Aldo, vários alunos, né, o Jaime mesmo, vários já fizeram pesquisa sobre, eu falei, gente, seria muito interessante ver como as pessoas leem essas entrevistas e que aspecto elas as sensibilizam e as fazem refletir sobre, né? Então, Lidiane, cada entrevista, cada comentário é muito diferente do outro. E a gente sente, na forma de estruturar a interpretação daqueles comentários, o filtro dos olhares teórico-metodológicos de quem escreve. É muito interessante. Então, até teve um debate, que não sei qual foi do livro, o comentário do Aldo. O Aldo puxou minha orelha, dizendo assim, Aldo foi um aluno nosso, a pesquisadora não estava atento a essa forma de uso da terra, porque ele fez uma pesquisa de doutorado brilhante sobre os usos da terra, as formas de acesso à terra e uso da terra, desde o século XIX, com cartório, com escritura. Então, ele descobriu modalidades de uso da terra, costumeira, né, nos termos do Thompson, que eu passei longe, totalmente ignorante, né? Então, eu achei fantástico. Eu digo, meu Deus do céu, assim, para mim foi uma coisa incrível, porque ele enxergou nas entrelinhas que eu não tendo conhecimento daquela forma, né, de uso da terra, se eu tivesse conhecimento, eu poderia ter perguntado alguma coisa a mais naquele sentido, mas eu não tinha, era o meu limite também das minhas lentes teóricas, né? Então, eu acho que foi muito rico essa experiência, muito, muito rica. Eu me lembro, Lidiane, que teve um encontro de história oral na USP, eu não me lembro o ano, que foi um exercício metodológico. A Beatriz Lan, deu uma entrevista para 4 pesquisadores, uma entrevista que ela havia feito com uma imigrante portuguesa, tinha 55 páginas. Ela deu para uma historiadora, uma socióloga, uma antropóloga, acho que tinha 2 sociólogas, eram 4 pesquisadoras. Era uma socióloga, 2 sociólogas, uma historiadora e uma antropóloga. Ela entregou a entrevista e pediu para a gente produzir textos a partir da entrevista. A gente não conhecia a autora da entrevista, a narradora, não sabíamos ela não deu elementos sobre a pesquisa, em que contexto aquela entrevista foi feita, para que objetivos da pesquisa, que projeto, ela não deu nada. Ela só mandou a entrevista, escreva os textos que te inspirarem. Cada uma de nós escreveu um texto totalmente diferente. Foi interessantíssimo, né? Foi muito interessante. E eu me lembro também, de histórias de imigrantes, assim, naquela época a gente tinha uma discussão assim, aquelas histórias mostravam para nós que havia um peregrinar de busca da terra, que as pessoas iam para o Paraguai, voltavam no Paraguai, iam para a Amazônia, sempre na saga de buscar a terra. Aí uma grande amiga, né, do Rio Grande do Norte, eu a presenteei, ia passar o Natal Ano Novo com as crianças, tudo com ela. Ela leu rapidamente, ela disse, esse livro me prova que a proletarização é definitiva no Brasil. Eu quase desmontei, eu na casa ela quase desmontei, eu digo, meu Deus do céu, era tudo que nós não pensávamos. Era tudo que nós não pensávamos, mas foi a leitura que ela interpretou. Mas é isso, não é? Quer dizer, aí as possibilidades de leitura são as mais diversas, e isso é muito rico, né? E eu disse, você tem razão, é verdade mesmo, não tinha nem pensado sobre isso. Claro que não íamos entrar num debate, né, que é um debate aí histórico, né, enfim, proletarização, campesinização, essas coisas todas. A gente não iria entrar, né? Josileide, que bacana saber que você é de Sapé. Cadê ela? Aqui, que bacana. Não sei se você está acompanhando o memorial. Você tem acompanhado o Memorial das Ligas? E tem uma luta para a gente
tornar patrimônio a casa do João Pedro, né? Mas depois eu te conto, é uma outra coisa do Memorial das Ligas Camponesas lá, né? Então, essa questão do estereótipo da seca, sempre eu acho que ele volta quando se trata de retomar preconceito, né? Aquela ideia dos que vem dos mortos de fome, do pessoal carente, ela é simbolicamente utilizada, embora assim aquela situação que nós vivenciamos na década de 80, praticamente você vê o sertão é outro, né? O sertão é outro, as políticas públicas alteraram muito as condições de enfrentamento da seca, né? E, por exemplo, outra coisa, a Pastoral dos Migrantes é envolvida nisso. O programa 1 milhão de cisternas, ninguém mais passa sede, porque houve um acúmulo de experiências dos movimentos sociais, da articulação do semiárido, da pastoral, enfim, né, as políticas públicas, tal, de construções de cisternas para água, em primeiro lugar, para beber. Então, isso são muitas mudanças conquistadas, não é? Não vindas assim, de dádiva do Estado, não, conquistadas, não é? Que alteraram muito isso. Mas eu acho que assim, toda a simbologia que está em torno da ideia da seca, que foi muito trabalhado na literatura, né, com Raquel de Queiroz, com Vidas Secas do Graciliano, né, e a Valéria falou sobre essa ideia da invenção do Nordeste, que é tão bem trabalhada pelo Durval Muniz de Albuquerque. O Durval trabalha muito bem isso no livro dele, A Invenção do Nordeste, como essa visão da seca, né, como a causadora da grande desgraça, da pobreza, da migração, etc., etc. Ela reverbera, ela está presente na literatura, entre aspas, regional, que eu não acho ruim essa coisa, a literatura regional, porque a do Nordeste é regional, se é de São Paulo não é regional, né? Então é complicado, né? Até música, né? A música do Nordeste, forró do Paraíba, tem o número da travessia, cada hora a gente lembra uma coisa, tem o número da travessia, o número cultura, que tem um artigo do Braulio Tavares, que é um poeta popular, que ele questiona essa ideia com a música do Luiz Gonzaga. Ele diz, a música do Luiz Gonzaga passou a ser a música nacional quando Luiz Gonzaga veio para o Rio de Janeiro. Até então era a música do Nordeste. Aí ele mesmo, Luiz Gonzaga, disse, eu só vou me conseguir ser reconhecido e a minha música vai, né, se amplificar se eu for para o Rio de Janeiro. Então, ele veio para o Rio de Janeiro, né, e está no número acho que é o número 6 da travessia. Eduardo, então, eu acho que assim, nós que trabalhamos com história oral, nós estamos assim avançando na questão metodológica de análise das narrativas, né? Nós mesmos, nos últimos anos, a gente tem produzido algumas coisas com esse olhar atento para as diferenciações das narrativas de gênero, perpassadas por gênero, né? Também alguns de origem, de nacionalidade. Então, eu acho que há muita coisa ainda a avançar. Por isso que essa interlocução com literatos, interlocução com linguistas, tal, ela é tão necessária, né? Eu acho que ainda há muito a avançar nas possibilidades de desdobramento analítico de uma análise centrada metodologicamente nas narrativas, né? Uma das coisas assim que, além dessa coisa da atenção para as diferenciações das narrativas, dependendo, né, do lugar das relações de gênero, do lugar que você, o homem ou mulher, né, nacionalidade, alfabetização e outros marcadores, né, o racial, tudo. Me escapou agora o que eu ia falar. Bom, enfim, tem tido muitos avanços nesse sentido. Ah, sim, lembrei agora. Uma coisa que tem, assim, tem circulado muito em termos de discussão, né, para acadêmicos mais, né, é a necessidade da gente problematizar a ideia da fragmentação das entrevistas, porque nós, nos nossos trabalhos, nós cortamos pedaços, né? Vamos cortando pedaços e utilizando. Então, tem havido muita reflexão em termos de problematizar metodologicamente esse procedimento, né? Nem sempre é possível, né? Porque, por exemplo,
orientando mesmo atualmente algumas alunas, algumas vão escrever capítulos, cada capítulo baseado numa narradora, né? Então, 4 capítulos, cada uma narradora. Muitas vezes não, uma dissertação, uma tese não é 3, 4 trajetórias e narradoras, você tem um leque maior. Então, aí, nesse caso, interessa mais os fragmentos mesmo, que você vai trabalhar por temas, tal, né? Eu acho que seja numa forma ou na outra, o que eu sempre digo, que fragmentar, você precisa tomar sempre o cuidado de localizar aquele fragmento no fluxo da fala. Então, você tira um pedaço e diz assim, a pessoa, eu perguntei tal coisa, né? Eu perguntei sobre esse aspecto, a pessoa respondeu tal. Ou ela estava falando, às vezes estava falando uma coisa totalmente diferente, entrou nesse aspecto. Então, é nosso papel como pesquisador mostrar essas conexões para o leitor situar minimamente aquele fragmento, né? Porque até muito assim, recentemente a gente pegava o fragmento, jogava lá e ficava uma coisa, como diz a Maria Isabel Pereira de Queloz, ela diz que a própria transcrição já é uma mutilação, porque já é uma segunda mão, né? Mas aí quando nós passamos para o nosso texto, então a mutilação é muito maior. Zé Carlos, eu acho que você não perguntou nada, você só... Ah, é verdade, mas o que eu... Ai, meu Deus do céu. É que são muito grandes. Deixa eu ver se pega um pedacinho do seu Zacarias. Oi? 142. Seu Zacarias é o pai de mulheres e homens que vieram para o ABC. Ele era morador, não tinha terra, né? Um pedacinho aqui dele, página 142. Eu perguntei para ele, o senhor já foi morador há algum tempo atrás? E o senhor tem muita experiência. Como é um bom patrão? Um bom patrão, como se diz, é botar o rendeiro, botar uma renda que vê que dá o rendeiro passar, não ser tão extravagante. No dia que puder, ele arranja um dinheirinho limitado, mas que arranja. Veja só, no dia que puder, arranja um dinheirinho limitado, mas que arranja. Não vou interpretar não, só ler, né? O Nordeste, como se diz, todo ele é fraco. E assim a gente vai levando. O camarada pobre não pode também precisar que o patrão arranje 20, 50 mil. E no fim não dá para pagar. E no fim, quando eu quero 10 mil, o patrão arranja 1 mil e assim vai levando. Gente, tem muita coisa para tirar dessa fala. Tem muita coisa. Né? Acho que não é o caso aqui da gente desdobrar, né? Ele mostra ali toda o diálogo, né, cotidiano ali com o patrão, né? Eu precisava era de 10 mil, 1 mil não vai resolver, mas ali é tudo minguado, né? Aos pouquinhos, então ele só consegue 1.000, né? Mas vai fazer o quê? Eu preciso desse patrão. Em outros momentos ele vai dizer, ele ainda é bom, ele é muito bom. Essa é uma outra coisa numa estratégia narrativa, que eles nunca falaram mal do seu próprio patrão. Ele disse, não, o meu é bom. Agora, fulano disse que o dele não é, mas não citava o nome. Linguagem dissimulada. Eu só vinha aprender um pouco mais para frente, né, com o James Scott, quando, né, já na década de 90 eu passei a ler James Scott, quando o James Scott nos ensina que a resistência, muitas vezes, está na linguagem dissimulada.
no que não pode ser dito, tem que ser expresso de modo disperso, oculto, nas entrelinhas, ou não ser dito, né? Então, especialmente as narrativas sobre os patrões, você nunca tem um julgamento do seu patrão direto, porque o risco, né? O risco de você perder a proteção desse patrão, ou de ser identificado, né? Ou sofrer alguma represália, era muito grande, né? E é muito grande. Então, eles estavam expressando, falando de um outro, muitas delas eles estavam sempre falando de um outro, né? Mas, na verdade, estava falando da relação deles mesmo, mas tratada numa linguagem dissimulada, num sujeito indefinido, né? É uma estratégia de linguagem para dizer e não dizer, né? Para ocultar e, ao mesmo tempo, dizer. Então, essa é a riqueza, né, entre tantas outras narrativas. Acho que foi um bom pedaço, né? Entre tantos, né? Então, acho que é isso. Marilda, a gente está no limite do horário. Eu vou ler só um comentário que o José Carlos me passou aqui. Tem alguns outros, né? Rosa Elisa Mira Baroni, fala inspiradora, parabéns. Aí a Patrícia Rivarola, professora Marilda, que prazer escutar sua palestra. Eu viajo nas histórias orais do meu pai, que veio do Ceará na juventude, dos paraibanos que trabalham no ponto de táxi próximo de casa, na Zona Sul de São Paulo, e que, ao mesmo tempo, se entrelaçam com as histórias da minha mãe, que veio do Paraguai há muitos anos. E é muito clara essa linha entre o campo, o rural, que não rendia frutos, e a necessidade de vir para São Paulo, para o urbano, e ter que se adaptar a essa vida. Todos mantendo até hoje suas memórias familiares de origem, suas formas de falar, sotaques, e que compõem a minha cultura de nascida em São Paulo. Parabéns, sua palestra dá um enorme valor à memória para a construção da história. E a Deolinda Gomes diz, viajar nas narrativas nos leva ao local que se apresenta. Então, Marilda, muito obrigada, foi uma fala incrível. Obrigada a todos pela presença, obrigada a José Carlos pela coorganização. Na verdade, você sempre faz a maior parte. Obrigada a todos, obrigada, Miguel, pela filmagem. Você gostaria de encerrar, José Carlos, com algumas palavras? Assistindo essa missão, prazer demais. Eu não ia falar, mas o Miguel me lembrou de passar a próxima agenda do próximo Diálogos, né? Mas, então, antes, reforçar os agradecimentos que a Valéria expressou para você, Marilda, eu também, e que, em nome de toda a equipe do SEM e da Missão Paz, que tem organizado esses diálogos no SEM, agradecemos a você de coração pela contribuição riquíssima, tá? E agradecer também a vocês que estão aqui, vieram aqui participar, enriquecer, e a vocês, outros e outras, que nos acompanharam pelas redes sociais. Mais de 300 pessoas até o momento. Como vai ficar disponível a gravação no Facebook e depois no YouTube, muito mais pessoas poderão entrar e assistir, participar. No diálogo passado com a Letícia, que já está ali conosco, mais de 1000 pessoas, né, acompanharam ali pelo Facebook o tema política migratória. O próximo Diálogos no SEM será realizado no dia 8 de novembro, é uma sexta-feira, e esse Diálogos no SEM do dia 8 de novembro vai falar sobre a Casa do Migrante, da Missão Paz, que em novembro completa meio século de existência, 50 anos de Casa do Migrante. Então, o Dirceu Cuti, que trabalhou no SEM, foi colega da Marilda, trabalhou aqui também na Missão Paz, vem falar um pouco sobre essa história da Casa do Migrante, e junto com ele, a Márcia, que é a atual coordenadora da Casa do Migrante, também falará, e o padre Antenor, que está passando ali, também vai participar desse Diálogos no SEM, no dia 8 de novembro, tá?
Então, vocês estão todas convidadas e convidados a participar conosco. Valéria também, com todos os colegas do GEPOM, com certeza, desde já convidados. Agradecer ao Miguel Almada pela transmissão, aí, o cuidado de organizar aqui o som, as imagens e viabilizar para que vocês possam ouvir pela rádio, pelo Facebook e pelo YouTube. Muito obrigado, Miguel, em nome de todos os colegas da Missão Paz. Muito obrigado. Isso.